A dor latejava nas costas de Sebastião como punhal cravado entre as vértebras, lembrando-o a cada movimento de que seus 52 anos de trabalho pesado haviam cobrado um preço que parecia impagável. Aquele homem robusto do sertão da Bahia, que durante décadas havia carregado sacos de café e conduzido arados sob o sol escaldante, agora mal conseguia levantar da cama sem sentir ondas de agonia percorrendo sua coluna. O diagnóstico médico no Hospital de Vitória da Conquista havia sido claro e implacável: artrose severa da coluna vertebral, agravada por hérnias de disco múltiplas e inflamação crônica que não respondia mais aos medicamentos. Os médicos falavam em cirurgia arriscada com pouca garantia de melhora, ou aposentadoria por invalidez que o deixaria dependente da caridade familiar pelo resto da vida. Durante meses, Sebastião havia percorrido diferentes consultórios médicos, tomado remédios que queimavam seu estômago, experimentado fisioterapias que proporcionavam alívio temporário antes da dor retornar com força redobrada. Sua esposa Conceição o observava definhar gradualmente, perdendo não apenas a capacidade física para o trabalho, mas também a alegria de viver que sempre havia caracterizado aquele homem simples e bondoso. A transformação era dolorosa de presenciar. Sebastião sempre fora conhecido na comunidade como trabalhador incansável, pai dedicado e vizinho prestativo que jamais negava ajuda a quem precisasse. Agora passava dias inteiros sentado na cadeira de balanço da varanda, observando melancolicamente outros homens executarem tarefas que ele não conseguia mais realizar. Seus 3 filhos, João, de 28 anos, que trabalhava numa oficina mecânica na cidade, Maria, de 25, professora primária na escola local, e Pedro, de 22, que ajudava na pequena propriedade rural da família, se revezavam para auxiliar com os trabalhos que sempre haviam sido responsabilidade exclusiva do pai. A situação financeira da família se deteriorava rapidamente. Sem a capacidade de trabalhar na plantação ou aceitar trabalhos extras que sempre complementavam a renda familiar, Sebastião assistia com angústia crescente às dificuldades que sua condição impunha a todos que amava. Sebastião havia crescido numa família que mantinha a tradição religiosa católica passada de geração em geração. Sua avó, Dona Maria do Carmo, era benzedeira respeitada na região, conhecida por suas orações poderosas e fé inabalável nos milagres divinos. Durante a infância, ele havia presenciado casos extraordinários de pessoas que chegavam à sua casa desenganadas pelos médicos e partiam curadas após as orações da matriarca. Contudo, com o passar dos anos e a influência da educação formal limitada mas pragmática que recebera, Sebastião havia desenvolvido ceticismo discreto em relação aos aspectos mais sobrenaturais da fé. Continuava frequentando a pequena capela da comunidade, participando das festas religiosas tradicionais e mantendo respeito profundo pelas coisas sagradas, mas sua confiança real estava depositada no trabalho duro, na medicina moderna e nos recursos humanos tangíveis. Sua doença, portanto, representava não apenas sofrimento físico, mas crise espiritual profunda. Todas as bases materiais sobre as quais havia construído sua segurança, força física, capacidade de trabalho, independência financeira, estavam sendo sistematicamente destruídas pela enfermidade progressiva. Durante as noites insones, quando a dor o impedia de encontrar posição confortável para dormir, Sebastião se via confrontado com questões que havia evitado durante décadas. Havia propósito no sofrimento humano? Deus realmente se importava com as aflições de um camponês pobre e sem importância? Os milagres que sua avó tanto proclamava eram realidade ou apenas coincidências interpretadas através de lentes da fé ingênua? A crise chegou ao auge numa madrugada de dezembro quando Sebastião foi acometido por dor tão intensa que perdeu a consciência na tentativa de levantar para ir ao banheiro. Conceição o encontrou caído no chão do quarto, pálido e gemendo, incapaz de se mover. A corrida desesperada para o hospital, a internação de emergência, os exames que confirmaram agravamento significativo de sua condição, tudo contribuiu para criar a atmosfera de desespero que permeou toda a família. Durante os 5 dias de internação, enquanto médicos debatiam opções limitadas e pouco promissoras de tratamento, Sebastião experimentou algo que não sentia desde a infância: abandono total de suas próprias forças e recursos. Deitado naquela cama de hospital, reduzido à dependência completa de outros para as necessidades mais básicas, ele se viu despojado de todo orgulho, toda autoconfiança, toda ilusão de controle sobre sua própria vida.
Foi nesse estado de vulnerabilidade absoluta que começou a orar como não fazia há décadas. Não eram as orações mecânicas e rotineiras que murmurava durante as missas dominicais, mas clamores desesperados de alma quebrantada que reconhecia sua impotência total diante das circunstâncias. Nas primeiras noites, suas orações eram principalmente pedidos urgentes de alívio para a dor física que o torturava. Implorava a Deus por qualquer melhora que lhe permitisse voltar ao trabalho e sustentar sua família com dignidade. Prometia ser melhor marido, pai mais presente, cristão mais dedicado, se apenas pudesse recuperar parte de sua capacidade física anterior. Gradualmente, porém, suas orações começaram a se aprofundar. O sofrimento prolongado havia criado abertura espiritual que permitia comunicação mais íntima com o divino. Sebastião começou a perceber que estava sendo conduzido por jornada que transcendia a busca por cura física imediata. Durante a longa recuperação em casa após a internação, Sebastião passou a dedicar horas diárias à contemplação e oração. Conceição havia arranjado todos os travesseiros disponíveis para criar posição que minimizasse sua dor, e ali, naquele refúgio improvisado, ele iniciou diálogo profundo com Deus que mudaria completamente sua compreensão sobre fé, sofrimento e cura. Lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre santos que encontraram propósito divino através de suas aflições físicas. São Francisco de Assis, que havia experimentado transformação espiritual radical durante período de doença grave. Santa Teresa d'Ávila, cujas visões místicas mais profundas ocorreram durante anos de sofrimento físico intenso. São João da Cruz, que desenvolveu sua teologia da noite escura da alma enquanto enfrentava tribulações enormes. Essas reflexões não trouxeram alívio imediato para sua dor, mas começaram a alterar fundamentalmente sua perspectiva sobre o que estava experimentando. Em vez de ver sua condição apenas como tragédia inexplicável ou punição injusta, Sebastião começou a considerar a possibilidade de que Deus pudesse estar trabalhando através de seu sofrimento para propósitos que transcendiam sua compreensão limitada. Essa mudança de perspectiva não aconteceu rapidamente nem sem resistência. Houve dias em que a antiga revolta retornava com força, quando questionava amargamente por que homem trabalhador e honesto como ele deveria suportar tal provação. Houve momentos de desespero em que a dor física parecia confirmar que Deus o havia abandonado completamente. Contudo, nas profundezas desses períodos mais sombrios, Sebastião começou a experimentar algo surpreendente, uma presença consoladora que não dependia de alívio físico para se manifestar. Era como se, na medida em que suas forças humanas se esgotavam, espaço fosse criado para que força divina se tornasse tangível de maneira completamente nova. 3 meses após a crise hospitalar, enquanto Sebastião continuava enfrentando limitações físicas significativas, algo extraordinário começou a acontecer em sua vida interior. A busca desesperada por cura física havia gradualmente se transformado em jornada de cura espiritual muito mais profunda e abrangente. Feridas emocionais antigas que ele havia carregado durante décadas começaram a emergir durante suas horas de oração contemplativa. Ressentimentos contra parentes que haviam o decepcionado anos atrás. Amargura relacionada a injustiças sociais que havia presenciado ou experimentado. Culpa por momentos em que não havia sido pai, marido ou vizinho que gostaria de ter sido. O sofrimento físico havia quebrado as defesas psicológicas que normalmente mantinha erguidas, permitindo que Deus alcançasse áreas de sua alma que estavam bloqueadas há décadas. Era processo doloroso, mas também profundamente libertador. Sebastião começou a experimentar perdão, tanto recebendo quanto oferecendo, de maneiras que jamais havia imaginado possíveis. Sua relação com Conceição, que já era sólida após 28 anos de casamento, alcançou níveis de intimidade emocional completamente novos. Forçado pela dependência física a aceitar cuidados constantes de sua esposa, Sebastião redescobriu vulnerabilidade que havia perdido nas décadas de autossuficiência masculina tradicional. Conseguia agora expressar gratidão, admitir medos, compartilhar esperanças de formas que nunca havia conseguido quando estava totalmente independente. Os filhos também notaram transformação profunda em seu pai. João comentou com Maria que nunca havia visto o pai tão em paz consigo mesmo, apesar das circunstâncias difíceis. Pedro observou que as conversas familiares haviam se tornado mais significativas, tocando em assuntos importantes sobre vida, fé e relacionamentos que raramente eram abordados antes da doença.
A condição de Sebastião também mobilizou a comunidade local de maneiras que revelaram dimensões da cura divina que transcendiam a recuperação física individual. Vizinhos se organizaram para ajudar com as tarefas agrícolas que ele não conseguia mais executar. A igreja local estabeleceu corrente de oração específica por sua situação. Amigos antigos visitavam regularmente, oferecendo não apenas apoio prático, mas também companheirismo que aliviava o isolamento que a doença havia criado. Dona Lourdes, uma senhora de 80 anos conhecida por sua vida de oração profunda, tornou-se visitante regular. Ela trazia não apenas palavras de encorajamento, mas presença serena que parecia carregar paz tangível. Durante suas visitas, Sebastião experimentava alívio da dor que ia além do que qualquer medicamento havia proporcionado. Padre Antônio, pároco da capela local, começou a incluir Sebastião em seu ministério de visitação aos enfermos de forma mais intencional. Durante essas visitas pastorais, eles desenvolveram conversas profundas sobre o mistério do sofrimento cristão, a natureza da cura divina, e o propósito redentor que Deus podia extrair até mesmo das experiências mais difíceis da vida humana. Essas interações criaram rede de apoio espiritual que funcionava como instrumento de cura holística. Sebastião começou a perceber que sua recuperação não seria apenas questão de restauração física individual, mas processo comunitário que envolvia toda a rede de relacionamentos ao seu redor. 6 meses após o início de sua crise de saúde, Sebastião tomou decisão que surpreendeu até mesmo sua família. Solicitou que fosse levado à missa dominical, apesar da dor que o transporte inevitavelmente causaria. Sua motivação não era cumprimento de obrigação religiosa, mas desejo genuíno de agradecer publicamente por todas as bênçãos que havia descoberto em meio ao sofrimento. Naquela manhã de domingo, apoiado por João e Pedro, Sebastião caminhou lentamente até o altar da pequena capela e, diante da congregação surpresa, ofereceu testemunho que tocou profundamente todos os presentes. Falou sobre como sua doença havia se tornado instrumento de transformação. O espiritualismo descreveu a paz interior que havia encontrado mesmo na presença da dor física contínua. Expressou gratidão pela forma como sua condição havia aproximado sua família e mobilizado a comunidade em demonstrações concretas de amor cristão. Mais significativo ainda, Sebastião declarou sua confiança absoluta de que Deus o estava curando, mesmo que essa cura não assumisse necessariamente a forma que ele inicialmente havia esperado. Explicou sua crescente compreensão de que cura divina podia incluir restauração física, mas transcendia essa dimensão para abraçar renovação completa do espírito humano. Suas palavras foram pronunciadas com autoridade espiritual que vinha de experiência autêntica com o sagrado. Não era mais o camponês cético que havia depositado confiança apenas em recursos humanos, mas homem que havia descoberto dimensões da realidade divina através do cadinho do sofrimento prolongado. Durante as semanas que se seguiram ao seu testemunho público, algo extraordinário começou a acontecer na vida de Sebastião. Embora sua condição física permanecesse significativamente limitada, ele começou a experimentar melhoras graduais que surpreenderam até mesmo seus médicos. A dor, embora ainda presente, tornou-se mais manejável. Sua mobilidade melhorou o suficiente para que pudesse executar tarefas leves na propriedade. Mais importante, sua energia e disposição mental retornaram de forma que permitia a participação mais ativa na vida familiar e comunitária. Os médicos atribuíram essas melhoras a fatores como redução do estresse, melhor adesão aos exercícios de fisioterapia, e possivelmente alguma estabilização natural de sua condição degenerativa. Sebastião não contestava essas explicações médicas, mas sabia em seu coração que estava experimentando o tipo de cura que transcendia categorias puramente físicas. Sua fé havia se tornado força curativa que operava em múltiplas dimensões simultaneamente. A confiança em Deus havia reduzido a ansiedade que anteriormente amplificava sua percepção da dor. A reconciliação espiritual havia liberado tensões emocionais que se manifestavam fisicamente. A comunidade de apoio havia criado um ambiente de amor e esperança que facilitava processos naturais de cura. Mais importante ainda, Sebastião havia descoberto que verdadeira cura incluía a capacidade de encontrar propósito e alegria mesmo em circunstâncias que permaneciam desafiadoras. Não era mais prisioneiro de sua condição física, mas homem livre que havia aprendido a viver plenamente dentro das limitações que Deus havia permitido em sua vida.
Um ano após o início de sua crise de saúde, Sebastião havia se tornado referência na comunidade para outras pessoas enfrentando doenças graves ou incapacitantes. Sua casa se tornou ponto de encontro para homens e mulheres que buscavam esperança e orientação espiritual durante seus próprios períodos de sofrimento. Ele não oferecia conselhos médicos nem promessas de cura física miraculosa, mas compartilhava generosamente as lições espirituais que havia aprendido durante sua jornada através da doença. Ensinava outros sobre como encontrar presença de Deus no meio da dor, como transformar sofrimento em oportunidade de crescimento espiritual, como descobrir propósito divino mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua abordagem era caracterizada por honestidade completa sobre as realidades do sofrimento humano, combinada com esperança inabalável no poder transformador do amor divino. Nunca minimizava a dor que outros experimentavam, mas ajudava-os a enxergar possibilidades de redenção que transcendiam suas circunstâncias imediatas. Conceição frequentemente observava essas reuniões improvisadas com admiração crescente pelo homem com quem havia se casado décadas atrás. O sofrimento havia revelado dimensões de sabedoria e compaixão em Sebastião que ela nunca havia imaginado existirem. Ele havia se tornado instrumento de cura para outros precisamente porque havia permitido que Deus usasse sua própria experiência de quebrantamento como escola de formação espiritualismo. 5 anos depois do início de sua jornada através da doença, Sebastião continuava enfrentando limitações físicas reais, mas havia construído vida rica em significado e impacto que transcendia qualquer coisa que havia imaginado durante seus anos de saúde perfeita. Seus filhos haviam sido profundamente influenciados pela transformação que presenciaram em seu pai. João desenvolveu interesse novo por questões espirituais e começou a participar mais ativamente da vida da igreja. Maria incorporou lições sobre compaixão e resiliência em seu trabalho como educadora. Pedro decidiu dedicar parte de suas terras a projeto comunitário de agricultura que beneficiaria famílias necessitadas da região. A história de Sebastião tornou-se lenda local que era contada e recontada como testemunho do poder transformador da fé autêntica. Visitantes de comunidades distantes vinham conhecer o homem que havia encontrado cura através do sofrimento e aprendido a viver com alegria apesar das limitações físicas contínuas. Padre Antônio frequentemente usava a experiência de Sebastião como exemplo em suas homilias sobre o mistério cristão do sofrimento redentor. Explicava como a doença havia se tornado instrumento divino para transformar não apenas um homem, mas toda uma comunidade, demonstrando na prática como Deus pode extrair bem supremo até mesmo das circunstâncias aparentemente mais devastadoras. Em seus últimos anos, Sebastião desenvolveu compreensão profunda e nuançada sobre a natureza da cura divina que ia muito além das expectativas simplistas de sua juventude. Havia aprendido que o poder de Deus para curar operava em múltiplas dimensões, física, emocional, espiritual, relacional, comunitária, frequentemente de maneiras que transcendiam categorias humanas limitadas. Sua própria experiência havia demonstrado que cura física completa, embora sempre possível através do poder divino, não era necessariamente a forma mais elevada de intervenção divina na vida humana. Às vezes, Deus operava transformações ainda mais profundas através da forma como pessoas respondiam ao sofrimento contínuo com fé, esperança e amor. Sebastião havia descoberto que verdadeira cura incluía a capacidade de encontrar paz interior independente de circunstâncias externas, desenvolver compaixão profunda nascida da experiência pessoal com vulnerabilidade, e descobrir propósito transcendente que dava significado até mesmo às experiências mais difíceis da vida humana. Sua vida tornou-se testemunho vivo de que o poder de cura de Deus estava sempre disponível para todos que se aproximavam dele com fé autêntica, mesmo quando essa cura assumia formas diferentes das que inicialmente haviam esperado ou solicitado. A pequena casa no sertão baiano onde Sebastião passou seus últimos anos irradiava paz e esperança que atraía peregrinos espirituais de toda a região. Ali, através da vida de um homem simples que havia permitido que Deus transformasse seu sofrimento em fonte de bênção para outros, o poder de cura divino continuava operando milagres de transformação que ecoariam por gerações futuras.